Música boa aqui na programação. E agora eu recebo aqui meu amigo John Gomes. Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar sobre o rádio no rádio hoje, rapaz, né, querida? Você gosta de rádio? Você tem vontade de trabalhar na rádio? Não, eu tenho. Eu acho que você leva jeito, inclusive, hein? Entendeu? Com esse vozeirão aí e tal. Ia ser muito bom. Agora, mais legal ainda é quando a gente viaja pela história do rádio. Em todo o Brasil, em todo o mundo e principalmente aqui no Espírito Santo. E aí é um convite que eu faço pro ouvinte da Super, porque está acontecendo na Casa da Memória, ali na Prainha de Vila Velha, a exposição Pelas Ondas do Rádio. É uma exposição maravilhosa que conta a história do rádio no mundo, no Brasil e também valoriza os comunicadores aqui do Espírito Santo. Né? Os comunicadores, alguns já não estão mais entre nós, saudosos comunicadores, que a gente até vai citar aqui. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Super hoje o organizador dessa exposição, que é o Luiz Paulo Siqueira Rangel, engenheiro, historiador, sabe tudo, e vai bater um papo aqui com a gente. Luiz Paulo, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação, por disponibilizar esse tempo para poder conversar sobre esse assunto tão gostoso que é o rádio. A gente faz o rádio sempre pro ouvinte, mas a gente, entre nós aqui, os radialistas, os historiadores, a gente precisa também falar um pouco mais do rádio pra gente mesmo, pra memória do rádio estar sempre viva. Isso aí, boa tarde, João, boa tarde a todos. Os seus amigos estão aqui, né? Essa é o grande lance aí. Bom, essa ideia, de fazer essa exposição é justamente porque nós nunca tínhamos visto nenhuma... já foi lançado o livro. Sim. Tem uns 2 ou 3 livros, mais especificamente sobre alguma rádio só específico. Mas a história da rádio, principalmente a da rádio aqui no Espírito Santo, isso não tinha sido feito ainda. Sim. Né? E uma homenagem aqui e ali aos radialistas. E essa nova geração, gente, ninguém conhece nada disso. Né? Nada disso. Eu fui apresentado ao rádio, que eu me lembro, tenho essa lembrança muito forte, aos 5 anos de idade, né? Onde aqui em Vila Velha não tinha televisão ainda, que foi meu pai que trouxe televisão pra cá, pro estado, e a gente tinha uma rádio vitrola, e a gente assistia às 6 horas da tarde, uma novela chamada Jerônimo Herói do Sertão. Sentado no chão, todos ouvindo aquele. Depois papai ouvia o Repórter Esso. Essa aí, minha vida iniciou com rádio, né? E a gente vê que a turma não conhece nada de rádio, porque pode-se ouvir rádio pelo celular hoje, né? Isso. Só selecionar lá. Então nós fizemos um apanhado dos principais, entre aspas, que a gente selecionou de radialistas. Uma exposição de rádios antigos, né? Mostrando pra turma o que é um rádio antigo. Que era justamente isso que eu ia perguntar pra você. O ouvinte da Super que quiser ir lá, tem que deixar bem claro, gente, é gratuito, tá? Gratuito. É um passeio, uma exposição maravilhosa ali na Prainha de Vila Velha, gratuitamente. Então, a pessoa que for lá conhecer a exposição Pelas Ondas do Rádio vai encontrar o quê? Então, primeiro vai encontrar o início do que a tecnologia, qual foi a tecnologia que proporcionou, né? Isso que nós temos hoje. Aliás, só rádio, não rádio, televisão, celular, tudo que nós temos hoje. Sim. Que é o Tesla, Sim. né? Com a bobina de Tesla, uma primeira pequena bobina de Tesla, onde ele ali descobriu que ele poderia transferir e irradiar energia junto com informação pelas ondas do ar, pelo ar. Essa é a grande questão. Depois nós temos ali apresentando toda a história, que é importante lembrar. Registrado, o descobridor, o cara que descobriu o rádio a primeira vez foi o Landel, foi um brasileiro. Isso é importante, gente. Muita gente não sabe disso. Não sabe disso. Entre as grandes descobertas do mundo, está o rádio, um brasileiro. Que não patenteou por falta de capital, né? Pois ele chegou a patentear, chegou a registrar. O problema é que para você manter a patente, você precisa de gastar muito dinheiro. Exatamente. Né? Ao contrário do Marconi, que era italiano, né? Italiano. Era milionário na época. Aí hoje, quando as pessoas estudam sobre quem criou o rádio, muitas vezes se diz que foi o italiano Marconi. Só o Marconi. Mas o Landel, que é o padre, era um padre, inclusive, lá do sul. E ele que fez realmente a primeira transmissão à voz. Tá certo? Lá em 1898.
Era do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Isso. Então, essa linha a gente coloca isso bem destacado, né? Mostra um rádio por dentro, a válvula, como é que é, né? Tem todo lá a explicação, mais ou menos. Um aparelho mesmo. Bem, um aparelho mesmo, né? Por dentro, aberto, mostrando como é que são as peças, etc. Também mostramos o rádio galena. O rádio galena é aquele rádio que foi muito utilizado na Segunda Guerra, final da Primeira Guerra e Segunda Guerra, que era um rádio que não precisava de energia elétrica para funcionar, porque a Europa estava destruída, Sim. né? Como é que eles iam ouvir as notícias? Então eles descobriram um grande cientista, o John, um inglês, ele formulou esse radinho que ele usa a galena. A galena é uma pedra que é semicondutora, e ela, junto com um outro componente, ela faz a separação da onda que ela recebe eletromagnética do que é energia e do que é informação. E passa para um foninho elétrico, você só consegue ouvir no foninho, naqueles pequenininho. Sim. E isso aí era o grande divulgador das notícias, porque não precisava de energia elétrica, você já captava na própria antena as informações. Aí a pessoa vai encontrar um galeno vai lá, um galena lá, explicando como é que funciona, por que, caso, tudo lá. Muito bacana. Né? A turma vai saber exatamente. Então, toda essa parte. Depois, os rádios. Depois, numa exposição com os principais, vamos botar principais entre aspas, né? Os destacados radialistas, né? Entre Jairo Maia, Castelo Mendonça, Jéssica Mata, né? Vários outros. Que também de radialistas viraram políticos também. Exatamente, né? Pra você ver, né, a força que o rádio tinha. Exatamente. Aqui no Espírito Santo, né? Não vou falar tinha, não tem até Tem hoje. ainda, tem até hoje, tem. né? Temos aí, além do rádio e televisão, a internet, que é uma plataforma, Isso. obviamente, que congrega, inclusive, o rádio e a TV junto dele. A internet tá nisso aí. Mas numa época que o rádio ele foi mais preponderante, se definia rumos de governador, prefeito, deputado, só do cara falar no microfone. Isso mesmo. Solon Borges também, um grande Solon radialista Borges. que foi prefeito aqui em Vila Newton Velha. Gomes. Newton Gomes, prefeito de Cariacica. Nossa, Newton Gomes. Verdade. Né? Então, aí a gente relembra vários, né? Jéssica Mata com Ronda da Cidade, que era o primeiro jornal que saiu com aquelas coisas de policial, né? Muito forte, jornalismo policial, Jornalismo policial, exatamente. Foi o primeiro aqui do estado, né? Depois desbanca lá na Rádio Espírito Santo com Ronda Policial. Ronda Policial, exatamente. Uma equipe maravilhosa que foi campeã por anos e anos, né? E também na Rádio Cariacica, música para seu almoço, Sim, né? Todo mundo, pessoal. Difusora antigo. de Cariacica. Rádio né? Difusora de Cariacica, né? Verdade. Algumas rádios que já acabaram, Rádio Vitória, né? Rádio Cariacica, não sei se acabou. Não, acabou. Não, acabou também. Rádio Capixaba, né? Rádios que tinha uma A ascendência Capixaba hoje grande. transmite Assembleia de Deus, eu acho. Isso, exatamente. Exatamente. É uma rádio exclusiva da Igreja Assembleia de Deus. É a única AM que tem, inclusive, não tem mais. Então, essa é a ideia. E uma vertente da rádio, John, é o seguinte, é o radioamadorismo. Ah, sim, também, né? Que é A gente montou lá uma estação de radioamador que iniciou como um passatempo, porém, ao longo do tempo, ela tomou determinadas estruturação, por exemplo, para a questão civil de grandes catástrofes, etc. Eles são os primeiros a serem chamados. Sim. O Espírito Santo hoje tem 500 radioamadores, né? E eles são, como é que são, digamos assim, Tem organizados, uma associação. Inclusive a Associação de Radioamadores, eles nos ajudaram a montar a estação. Inclusive, no dia da inauguração, dia 9, inclusive, nós fizemos uma transmissão de radioamador por lá, né? O pessoal fez essa transmissão. A gente não pode fazer, só quem é qualificado. Habilitado. Que pode fazer. E a gente mostra lá exatamente a questão do código Morse, a questão da estruturação do radioamadorismo. Quer dizer, nós estamos dando essa informação porque hoje os jovens e as crianças, eu acho que um bom tempo, eles nunca viram isso. Não, exato. É inédito. É porque, como você falou, o modo de se ouvir rádio hoje, né, é diferente. Isso daí, por isso que eu falo que a internet ajudou bastante o rádio. Antes você precisava ter um aparelho de rádio.
e só ouvia no aparelho. Se o aparelho, o sinal não pegasse muito bem, estivesse distante, né? Enfim. Se o carro não tiver o aparelho no exatamente, rádio, se você não tiver, não tem sem como. informação. Hoje a gente ultrapassou isso. Exatamente. Né? Hoje eu ouvo pela internet. Hoje um cara que tá lá no Japão, ele ouve pelo nosso site. Assim como se eu quiser ouvir uma rádio do Japão, eu ouço através daqui de Vila Velha. E a qualidade, né? Com qualidade. Qualidade. Exato. Então o mundo ficou. Antigamente parecia que não cabia naquele aparelho de rádio. Agora parece que ficou pequeno demais. Exatamente. Porque a gente tem um mundo inteiro, né? Ligado. Eu acho que o rádio se beneficiou muito dessa questão da internet. Acho. Ele ampliou, ao contrário da televisão. A internet, ela disputa com a televisão, porque a internet você precisa prestar atenção, a televisão também. Então, como precisa prestar atenção, dá pra prestar atenção em duas coisas, né? Se bem que a juventude hoje também faz isso. Mas nós que são mais antigos, a gente não tem essa pegada. Então, a TV saiu perdendo. O rádio não, o rádio aquele ganhou. dito, um olho no padre, outro na missa, exatamente. né? Hoje funciona pra ele. Exatamente. O rádio ganhou mais um meio de transmitir o rádio. Isso. Né? Mais um meio de transmitir. Porque na década antes da internet, o que acontecia? Você tinha as rádios AM que pegavam no mundo inteiro, tá? No Japão, aqui você ouvia rádio japonesa, inglesa, etc. O problema é que a qualidade era horrível. Chiava, sumia. A qualidade era muito ruim. No Espírito Santo à noite, aqui no Espírito Santo, quem tinha um radinho AM, você ouvia Rádio Globo, né? Isso, Rádio Globo do Rio, exatamente. E tinha que ser à noite. Isso aí. À noite, coisa e tal. Então, hoje você tem uma qualidade pela internet fantástica, uma qualidade de som, uma qualidade de transmissão fantástica, né? Por outro lado, a juventude não conhece tanto essa história, né? Porque não conhece. Já está acostumada a ouvir o rádio, enfim, música até em geral, pelo celular, pelo computador, pelo notebook, né? E não conhece no fone, não conhece a história de como é tudo isso. Essa foi o nosso objetivo. Maravilha. Né? E vai ficar até dia 2 de novembro. Isso, então começou dia 9 de setembro. Isso. Gratuitamente na Casa da Memória, ali na prainha de Vila Velha. Aproveita, faz. Vai no Convento da Penha. Exato. Né? Isso. Vai lá em cima no Convento da Penha, faz oração, desce, vai na Casa da Memória. Vai na Igreja do Rosário. Vai na Igreja do Rosário ali também. E aí, naquela pracinha ali já da faz prainha, um tour. Naquela pracinha da prainha ali, tem um monte de botequinha ali, tem um restaurantezinho gostoso. Leva a família. Né? Come uma comidinha. Exatamente. E se quiser, ainda pode pegar a lancha, atravessar para Vitória. Olha que passeio gostoso que você vai fazer. Que roteiro, hein? Que roteiro. Você fica o dia inteiro nisso aí. Exatamente. Dá pra fazer isso daí, entendeu? Então fica o convite. Então começou dia 9 de setembro, vai até o dia 2 de novembro. Então, ó, não chegamos nem em outubro ainda, tem muito tempo pra você ir lá. E aí a gente convida vocês para o dia que vocês forem lá, inclusive avisa que a gente vai fazer uma tomada, né, via internet com vocês lá, ao vivo, isso aí, né? Desses todos que estão citados lá, os radialistas, só tem o Olegário, que está vivo ainda. O Olegário Gonçalves. Os outros todos não estão vivos, mas o Olegário está lá vivo. Bom, vamos tentar levar ele lá um dia para fazer uma entrevista, fazer lá, né? Também temos, de vez em quando, os radioamadores estão indo lá para botar um rádio para operar, né? Isso é importante para as crianças verem, né? Então é isso. Tem uma exposição também do Genildo. Genildo é um desenhista, cartunista capixaba. Ele desenhava, fazia os cartoons também faz ainda, do jornal A Gazeta, jornal né? Genildo professor, tive a oportunidade de trabalhar com ele e ele fez lá todos os desenhos. Os desenhos dos grandes nomes do rádio capixaba e tal. Ó, ficou muito bacana. Todos os desenhos dos radialistas foi ele que fez, né? Então isso é muito importante. E aí, e não esquecendo, dia 25, Dia Nacional do Rádio, né? Em homenagem a Roquete Pinto, que fez a primeira transmissão de rádio no Rio de Janeiro. Na época ainda o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Fez a primeira transmissão no dia 7 de setembro de 1922, né? Então por isso que, homenageando a data de nascimento dele, no dia 25 de setembro é o dia do radialista,
né? Espero que vocês falem também mais. Com no dia de certeza. Aí hoje. já com a gente. Inclusive saiu o post que ontem também foi o dia do radialista, 21 de setembro. Exato. Que essa data mudou para 7 de novembro. Tem o dia de radialista, dia do rádio e dia do radialista Rádio Mundial. Tem três. Isso aí. Tem 3 datas. Nós temos muita data. Quem dera fosse salário. Só não é feriado pra nós, né, Pisos, Roberto? A gente tem que trabalhar do mesmo jeito. Luiz Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui na Super. Convite, então, tá feito pra todo mundo curtir gratuitamente na Casa da Memória, Prainha de Vila Velha, a exposição Pelas Ondas do Rádio, que conta a história do rádio no Espírito Santo, no Brasil e do mundo, pra você levar toda a sua família, principalmente os mais jovens, pra poder conhecer toda essa história do rádio. Obrigado Só pela sua muito Só para obrigado. fechar aqui, Sim. a exposição é de segunda a segunda? Não, é de terça a domingo. Opa, terça do terça qual a domingo. horário? A domingo. Qual horário? De 8h30 às 17h30. Aí, ó. dá 8 pra da você manhã até 5h30 da tarde. Terça a domingo. atravessar de balsa a Isso, Baía de isso. Vitória e visitar o Convento da Penha, depois ver a Igreja exposição. do Rosário, a pracinha. Tudo show tá? de bola. Tudo show de bola. Obrigado Muito pela obrigado a participação todos mais aí. uma vez. Nós Obrigado e agradecemos. parabéns pelas rádios. Valeu, um abraço! Já já a gente volta com muito mais. Super, não dá pra desligar. Meia às 17h30. Aí, ó. Dá 8 pra você da manhã até 5h30 da tarde. Terça a domingo. atravessar de balsa a Isso, Baía de isso. Vitória e visitar o Convento da Penha, depois ver a Igreja exposição. do Rosário, a pracinha. Tudo show tá? de bola. Tudo show de bola. Obrigado Muito pela obrigado a participação todos mais aí. uma vez. Nós Obrigado e agradecemos. parabéns pelas rádios. Valeu, um abraço! Já já a gente volta com